Eu me chamo Inês Catão, eu sou psicanalista, sou membro da Escola Letra Freudiana do Rio de Janeiro e sou psiquiatra também. Vim da psiquiatria de adultos, sou formada no Rio de Janeiro e já há alguns anos fiz a opção, em termos de psiquiatria, de atender só crianças e adolescentes. Então, trabalho como psiquiatra de criança e adolescente numa instituição, num serviço, não é uma instituição, um serviço público, que é um serviço público de referência em saúde mental para criança, aqui no Distrito Federal, que é o COMP, né, e da Secretaria de Saúde, e trabalho ali já há vários anos, e trabalho como psicanalista em privado, né? A questão do autismo, eu nunca imaginei que fosse ser tão presente para mim como é hoje, porque, na verdade, eu comecei a me interessar pelo autismo e pelo trabalho com bebês também, que são duas coisas, digamos assim, paralelas, em função do meu interesse na constituição do funcionamento, do início do funcionamento psíquico, né? E foi por aí que eu entrei. E acabei me envolvendo com esse trabalho com crianças, não só autistas, mas muitas autistas. E aí isso encontra a sua pergunta, que é uma pergunta bem ampla, que é sobre a questão do diagnóstico e do diagnóstico hoje no Brasil, né? O que eu vou falar do diagnóstico hoje no Brasil é um pouco semelhante ao que está acontecendo fora do Brasil também. Então, nós atravessamos agora, nesse momento, uma pandemia de diagnóstico da infância, não só de autismo, mas dentro dessa pandemia de diagnóstico da infância, em particular, pandemia de diagnóstico de autismo. Já de algum tempo para cá, a gente se coloca essa questão de se o número de autistas aumentou ou se a gente é que passou a ficar mais atento, né, ao diagnóstico, ou se o modo de fazer o diagnóstico é que está determinando esse sobrediagnóstico. O que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo um pouco de tudo. Realmente, eu acompanho esse campo do autismo há mais de 20 anos. E essa mudança ela é muito nítida. Quando eu comecei a trabalhar com autistas, por exemplo, nesse serviço, né, da Secretaria de Saúde, a gente tinha poucos autistas, muito graves, e a maioria das pessoas não queria atender autistas, não sabia o que fazer com eles, né? A gente está falando de um momento anterior, por exemplo, aos CAPZIs, né? E depois, então não se sabia se a criança autista, por exemplo, devia ser encaminhada para um ambulatório ou para um CAPZI. Depois houve um momento em que passou a se achar que eram todas para o CAPZI, um momento em que todos os serviços, inclusive os Centros Especializados em Reabilitação, reivindicaram para si o atendimento dos autistas, e aí começou a ser tanta gente diagnosticada autista, por motivos diversos, que aí agora é um boom tamanho que nenhum serviço mais quer, né? É uma coisa curiosa. A gente começou a ver no nosso serviço, eu falo dele porque é onde a gente vê uma maior quantidade de sujeitos autistas, né? Até porque nos últimos 5 anos, por conta de uma nota, né, técnica que está em modificação, ainda bem, né, essa nota técnica dava entrada prioritária para autistas no nosso serviço. A gente ficou com um perfil completamente atravessado, um perfil como se fosse o de um serviço especializado em autismo, o que não somos, né? Somos um serviço da atenção secundária de saúde para atender qualquer criança com qualquer tipo de sofrimento psíquico, dentro da nossa faixa etária, que já foi até 18 anos, mas a de 5 anos para cá, salvo erro, a gente trabalha só com crianças até 12 anos incompletos e agora vai passar a trabalhar com crianças até 10 anos incompleto. Então, nesses últimos anos, a gente deixou de prestar assistência a muitas crianças que precisam da nossa ajuda por sofrimentos diversos
nem tudo é autismo, e que não entraram no serviço. Entraram só crianças diagnosticadas autistas, diagnósticos certos e outros não. A situação chegou a um tal ponto que nós hoje estamos fazendo um trabalho quase de desconstrução diagnóstica. E a gente agora tem que provar que a criança não é autista, para os pais, por exemplo, que chegam já com um diagnóstico feito, a gente tem que pedir licença para discordar e provar que a criança não é autista, e por que não? Porque ela já chega com esse diagnóstico, e, como eu estou dizendo, às vezes o diagnóstico está certo, às vezes não. Então, a gente viu também, está vendo muitas crianças que têm sintomas autísticos, mas que não são autistas, autista de Kanner, por exemplo, né? Para não remontar ao histórico disso tudo, que não é o caso agora aqui, né? Mas, de fato, não é o caso, mas, né, o autismo começa a ser né, uma categoria psicopatológica só nos anos 40, justamente com Kanner, né? E com Asperger logo em paralelo, enfim. Então, depois vira uma categoria que ganha muita importância, secundarizando as outras categorias, né, como, por exemplo, a das psicoses na infância, né? Isso, em termos de manual diagnóstico estatístico, DSM, o autismo também vai mudando de lugar dentro desse manual, dessas classificações americanas, até chegar no DSM-5 em 2013, né, que até agora é o último, e que é onde ele vai integrar um grupo chamado dos TEA, dos transtornos do espectro do autismo. Essa categoria, essa ideia, não é uma categoria, essa ideia, né, de espectro, ela foi construída ao longo da segunda metade do século XX, mas ela se consolida no DSM-5. E então, no DSM-5 acontecem duas coisas importantes que acho que participam desse aumento, desse boom diagnóstico de autismo. O fato a ideia de espectro, então, o transtorno, o autismo agora está dentro de um grupo que é chamado transtorno do espectro do autismo. Isso faz com que os profissionais, na dúvida, coloquem a criança nesse diagnóstico. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando com meus residentes, eu sou preceptora de residência médica, né, de pediatria, de psiquiatria, estou trabalhando com eles e com os internos de medicina para que eles não façam isso, que, na dúvida, não há nenhum demérito, né, em ter uma dificuldade de dar um pronto diagnóstico a qualquer um, sobretudo na infância. O diagnóstico é um processo, não é uma foto, né? Então, né, para errar menos, eu estou orientando que eles listem os sintomas que a criança apresenta. Eu estou insistindo na criança, porque como psiquiatra hoje eu trabalho só na infância. E esse diagnóstico, o diagnóstico psiquiátrico é muito diferente do psicanalítico, eu posso falar disso depois. Então eu tenho dito para eles que, em termos de CID, de Classificação Internacional de Doenças, né, que espelha o DSM, que, na dúvida, eles listem os sintomas da criança e não se projetem, se joguem, projetar no sentido de se jogar, né, sobre um diagnóstico fechado rápido demais. Por quê? Todos nós temos, muitos de nós têm falado sobre isso, né? Porque um diagnóstico dado a uma criança, uma vez que o diagnóstico é dado como fechado a uma família, essa criança não sai mais desse lugar. Então, ela vai ser autista, por exemplo, para sempre, seja de fato ou não. Quer dizer, vamos lá ver, uma pessoa que é autista, o diagnóstico ele aparece muito cedo, né? A detecção oportuna de risco para fechamento relacional, não obrigatoriamente autismo, mas essa detecção oportuna ela pode e deve ser feita no primeiro ano de vida. Mas isso não é fechamento diagnóstico. Não se fecha diagnóstico qualquer em bebê. Mas, quando você tem clareza do diagnóstico de autismo, não tem importância você afirmar isso para uma família. E uma pessoa autista, uma criança autista, claramente autista, ela não vai deixar de ser autista. Sob tratamento, ela pode melhorar muito, né, mudar muito,
mais correto seria dizer mudar muito dentro do autismo, né? Eu costumo sempre fazer esse paralelo com um neurótico que vai à análise. Um neurótico vai à análise, não vai deixar de ser neurótico, né? Mas ele vai melhorar muito. E a gente sabe disso, todo mundo que trabalha como analista, como psicanalista, e todo mundo, né, que já passou por uma análise sabe disso. Então, com as outras posições no campo da linguagem, acontece o mesmo. Voltando, né, ao DSM-5. O DSM-5, então, colocou o autismo como categoria diagnóstica psiquiátrica dentro de um grupo chamado transtorno do espectro do autismo, e isso facilitou a colocação nesse espectro, na dúvida, a colocação de pessoas que estão ali colocadas, mas não são autistas, né? Outra coisa que eu considero, eu venho na contramão falando sobre isso, outra coisa que eu acho que foi um desserviço do DSM-5 foi colocar o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. Do ponto de vista da psicanálise, é um desserviço, porque o que a gente assiste com essa colocação é uma neurologização, né, dos diagnósticos psiquiátricos, que vem ocorrendo, aliás, não só, né, na medicina, mas na psicologia também. Dizer que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento é fora-cluir o psíquico e induzir, inclusive, as famílias ao engano, que é a pensar, né, que se é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele deve ser encaminhado a um neurologista, no caso de uma criança, a um neuropediatra, porque é assim que vai se dar o tratamento. E fica a ideia, né, que as classificações americanas passam, que cumpriu aqueles critérios, está dentro daquela categoria, e a ideia de que é um transtorno, que o nome nem ajuda, porque é como se, no senso comum, transtorno é uma coisa que ninguém quer, uma coisa que atrapalha. Então é para retirar. Fica a ideia de que é alguma coisa que a pessoa adquiriu e vai poder, então, ser retirada dela. Isso é muito diferente do que a psicanálise pensa. Mas, na psiquiatria, isso tem causado um problema imenso. Então, o que a gente assistiu nos últimos 20 anos? A gente começou a ver menos casos de autismo do tipo autismo de Kanner, mais crianças com sintomas autísticos, maior quantidade de diagnósticos de autismo, alguns certos e outros não. Os sintomas autísticos, eles podem aparecer, e a gente está se interrogando nesse sentido, os sintomas autísticos podem aparecer e não serem autismo propriamente. Por exemplo, você pode ter uma criança que tem uma deficiência cognitiva e sintomas autísticos. Mas para seguir o raciocínio psiquiátrico, o que predomina no quadro é a deficiência cognitiva. E é esse que dá nome ao quadro, digamos assim, apesar dos sintomas autísticos. A gente se interroga hoje até que ponto a intoxicação eletrônica que a gente está vivendo não está influenciando no diagnóstico de sintomas autísticos, no aparecimento, né, de sintomas autísticos, levando ao diagnóstico errado de autismo. Porque sintomas autísticos não obrigatoriamente é uma criança que é autista. A gente sabe como é que o uso, né, das mídias digitais, e aí não vai nenhum saudosismo e nenhum pensamento como era bom, como era melhor antigamente, não é disso que se trata. Nós não vamos voltar atrás. A questão é que a gente tem que saber o preço que paga, né, e pelos avanços, né? Lacan dizia, né, não há progresso. Então, quer dizer, qual é o preço que a gente paga pelos nossos progressos? E se implicar com isso, né? Então, se a gente está dando celular na mão de crianças no primeiro ano de vida, isso tem consequência. Todos nós sabemos o efeito, o sintoma autistizante que promove o uso do celular em todos nós. Agora, isso é mais grave na criança, porque a criança está na construção dos primeiros laços com um outro humano. Então, isso vai causar efeito. Então, de que se trata não é de nenhum saudosismo, é da gente se interrogar sobre os efeitos que isso tem sobre todos nós, inclusive sobre as nossas crianças, a que tipo de laço a gente está conduzindo. Então, o autismo hoje
ele tem que ser interrogado também, né, como sintoma de uma época, nessa medida do que eu estou falando. Então, não é que não hajam pessoas autistas, há pessoas autistas, há sintomas autísticos, né? E a gente se interroga se esses sintomas autísticos respondem a toda uma situação de uma época. Então, efetivamente, o número de crianças diagnosticadas, em geral, quaisquer diagnósticos, aumentou, né? Há uma medicalização da infância que não diz respeito aos médicos apenas, é a todos nós. Isso é um assunto mais vasto. Dentro disso, há um aumento de diagnóstico de autismo, uma pandemia de diagnóstico de autismo, e que se deve a muitos fatores. Eu, inclusive, interrogo, né, como efeito colateral, né, portanto indesejável, se o trabalho que um grupo grande de colegas, onde eu me incluo, um trabalho que nós vimos fazendo tem 20 anos, sobre detecção oportuna e intervenção oportuna, se, como efeito colateral, portanto indesejável, nós também não ajudamos a produzir essa coisa que é muito maior do que isso, essa pandemia diagnóstica de autismo. Na medida em que a gente vem divulgando sistematicamente há muitos anos, capacitando muitos profissionais e divulgando sinais de risco. Ah, mas então você é contra, né? Você está fazendo um meia-culpa. Não, eu continuo trabalhando com detecção oportuna e acreditando nela e intervenção oportuna. Essa semana que está terminando hoje, nem sempre, né? Nem sempre a gente tem elogios, né? Mas essa semana eu tive um elogio de um pai que eu recebi no serviço público e que eu fiz o diagnóstico da filha muito novinha. Aliás, 2 elogios para uma semana é muito, porque a gente recebe muita crítica. Então, 2 elogios de pais de crianças que eu diagnostiquei autistas muito cedo. Uma com 1 ano e 7 meses, que para nós é tarde, mas para ele foi muito cedo, e para o senso comum é cedo. E outra que eu recebi, a mãe me dizia ontem, eu recebi a criança com 8 meses no hospital da criança, onde eu trabalhava na época. E encaminhei para esse outro serviço público, onde eu trabalho hoje. Eu não me lembrava disso, uma mocinha de 12 anos que teve alta ontem do serviço. Então, esses pais me agradeciam. Por que agradeciam? Porque, de fato, quando uma criança é autista e a gente faz o diagnóstico oportuno, portanto, cedo, a gente pode começar um trabalho cedo e que ela, né, no caso de um bebê no primeiro ano de vida, ele pode vir a se constituir de outro modo, né? Já se é mais tarde, como essa menininha de 1 ano e 7, eu não a vi ultimamente, o pai disse que ela está ótima, teria que ver. Mas quanto mais tarde, né, menos provável que a criança vá se organizar de uma outra maneira, né? Ela funcionará de modo autístico, mas ela pode funcionar melhor, porque, de fato, apesar de ser um modo de funcionar dentro do campo da linguagem, no campo da linguagem, que é o nosso campo dos humanos, traz desvantagem em relação a Keynes, em relação, né, ao modo neurótico de funcionamento, por exemplo, né? Não há um modo melhor do que outro de funcionar no campo da linguagem. Todos trazem sofrimentos e dificuldades diferentes. O mal-estar é para todos que estamos no campo da linguagem, né? E estamos todos, porque o ser humano sobreviveu, está no campo da linguagem. Eu estou falando de coisas que podem parecer óbvias, mas, por exemplo, no campo dos psicanalistas há muitas pequenas discussões sobre tudo isso e que são muito importantes. Então, em relação ao diagnóstico, ao fechamento diagnóstico, eu continuo trabalhando pela detecção oportuna e intervenção oportuna. Recentemente eu recebi uma bebezinha de 7 semanas de nascida, de vida extrauterina. Eu só recebi essa bebezinha porque o pai foi meu analisante, porque há muito preconceito em relação a procurar uma ajuda profissional para um bebê, uma ajuda desse tipo, de um psicanalista, né, ou mesmo de um psiquiatra.
A psiquiatria perinatal ela é muito pouco desenvolvida no Brasil. Então, recebi essa bebezinha, gostei muito de recebê-la, espero poder ajudar e acompanhar o desenvolvimento dela. Os pais, obviamente, estão suspeitando de fechamento autístico. Ela tem um pediatra que é uma pessoa muito bem informada e formada e que fez essa suspeição. Mas vamos acompanhar para ver. Então, eu considero importante a detecção oportuna e a intervenção oportuna, né? O atendimento de bebê é para ser feito do ponto de vista psíquico, porque não só pelo autismo, né? Porque um bebê pode ter muitos tipos de sofrimentos que ele vai manifestar no corpo, ele vai manifestar de modos que a gente tem que aprender a ler e que a gente pode fazer uma intervenção psicanalítica e ajudá-lo no tempo em que ele está se constituindo subjetivamente, né? Eu acredito nisso, eu faço esse trabalho há muitos anos, né? Tanto com bebês quanto com autistas, e acredito nisso. Mas, como tudo que a gente faz hoje tem uma divulgação muito rápida e dá margem a muito mal-entendido, o mal-entendido é para todos no campo da linguagem, mas a gente tem que ter muito cuidado, e mesmo com cuidado, a gente não está livre do mal-entendido, né? Então, os pais, com o tempo, eles foram decorando a anamnese, né, do médico, e eles foram decorando os sinais e sintomas, de modo que eles hoje chegam no serviço da gente, já chegam com toda a anamnese na ponta da língua. E a anamnese é toda direcionada para um diagnóstico de autismo. Então, a gente agora tem que ter uma atenção que é muito curiosa, e é sempre, que é a de não tomar como óbvio, aliás, para um psicanalista, nada é óbvio, quando uma mãe diz, por exemplo, ele tem seletividade alimentar. Bom, então me conta o dia inteiro dele de ontem, o que ele comeu da hora que acordou, da hora que dormiu, né? Por exemplo. E cada uma coisa tem que ser perguntada, porque ontem eu recebia um menininho pela primeira vez, que idade que tinha um meninozinho, não vou lembrar, não me lembro, talvez tivesse 3 anos e 9 meses, portanto tarde, do nosso ponto de vista, e que já chegou com o diagnóstico de autismo, feito por uma pediatra na atenção básica. Ela ouviu uma vez, fez o diagnóstico, e a mãe saiu com esse diagnóstico, e quando chegou no serviço, nosso serviço, ela já chegou para confirmação do diagnóstico. Né? E quando a gente diz que a gente não está vendo uma criança autista, é um problema muito grande, sobretudo quando a mãe já fez um caminho de obtenção de todos os direitos sociais da criança autista. Né? Então, isso é uma cascata de mal-entendidos que a gente está vivenciando. Né? Veja, uma criança que tem um sofrimento psíquico, né, que não é em si fácil de diagnosticar, de qualquer tipo, seja um autismo ou não, o encaminhamento é para alguém que trabalha com saúde mental. Né? Eu sou médica de formação e formo médicos. O neuropediatra, e trabalho pela formação em saúde mental dos médicos. A saúde mental está muito pouco presente, o paradigma médico não atende ao ensino da saúde mental. A saúde mental é lateral no ensino médico desde que eu me formei, e eu venho batendo nessa tecla. Mas hoje, ainda, né, um médico que se forma, quando ele se forma, ele viu muito pouco de saúde mental. Nada de saúde mental da infância, praticamente nada. Um neuropediatra, ele faz 5 anos a mais depois que ele se forma, quase uma outra faculdade de medicina, que são 6 anos, ele faz, né, a psiquiatria faz 3 anos de residência geral e mais 1 de residência de psiquiatria da infância. O neurologista faz 4 anos de residência
em neurologia geral e um de neurologia pediátrica. Em nenhum desses anos, né, ele faz residência em pediatria primeiro e depois faz a neurologia, né? É isso, a residência em neurologia pediátrica. Enfim, em nenhum desses anos, até muito pouco tempo, ele via nada de saúde mental da infância. Há pouco tempo, a saúde mental entrou na residência da pediatria e que bom, mas está longe de ser suficiente. Então, um neuropediatra, quando ele se forma, a não ser que ele, por interesse próprio, vá buscar outros cursos, ele não está habilitado a trabalhar com saúde mental da infância. Porque ele não estudou isso. Ele estudou várias outras coisas, mas ele não estudou isso. Então, não é nada contra os neuropediatras. Existem muitos neuropediatras muito bons em Brasília. Alguns são amigos, alguns são parceiros de trabalho. Mas eu tenho me batido nisso porque o DSM-5, ao colocar o autismo dentro dos TEA e como um transtorno do neurodesenvolvimento, fez um desserviço às famílias, porque elas agora têm um enviesamento que as leva a procurar por um neuropediatra e a chegar só depois, muito depois, num serviço, por exemplo, de saúde mental da infância, onde elas vão descobrir que existe o psiquiatra da infância e adolescência, que é quem trata desse tipo, na medicina, quem trata desse tipo de problema ou de questão. Bom, para a psicanálise, o autismo, né, não é uma doença, como a psicose também não é, nem a neurose. A psicose, a neurose, a perversão são 3 estruturas, né? São 3 modos de funcionamento psíquico, né, para o Lacan. O autismo, né, é visto por alguns colegas psicanalistas lacanianos, portanto, de escola francesa, é visto como, né, uma 4ª estrutura, mas não para todos nós. Por exemplo, os grupos com os quais eu trabalho, mais do que um, né, inclusive na minha escola, né, de psicanálise até o momento, né, não consideram o autismo como uma 4ª estrutura, né? Consideram que não estão dadas as condições para se falar numa estrutura. Não vou detalhar, porque isso é um documentário para interesse público geral e não tão específico assim, né? Não é voltado para os psicanalistas. Então, a gente não considera que é uma estrutura, mas é um modo muito particular de funcionamento, né? A gente pode sim falar de um sujeito autista, não é um sujeito do inconsciente, é um sujeito da linguagem, como o bebê é um sujeito da linguagem, embora não seja ainda um sujeito do inconsciente, é um sujeito. Então, o autista, todos os autistas têm um modo muito particular de funcionar, que ao contrário do que se diz, hoje a psicanálise é muito atacada, isso é toda uma outra pauta, né? Mas, ao contrário do que se diz, foi a psicanálise que nos últimos 20 anos tem estudado o funcionamento dos autistas. E muito baseado nas autobiografias dos autistas de alto rendimento. Não só nisso, mas também. Desde os anos 60 do século passado, foram muitos movimentos que cresceram. Um dos autistas de alto rendimento, os savants, toda a movimentação das famílias de autistas, né? Movimentos dos próprios autistas, nada sobre nós sem nós, com o que nós estamos de acordo. Hoje a gente sabe, por causa disso tudo, muito mais do funcionamento de uma pessoa autista. E há um modo particular de funcionamento do autista, que não se confunde com o do psicótico, do neurótico, do perverso, que é uma categoria só do adulto, né? A gente precisa diagnosticar com mais sutileza e não de modo grosseiro. A gente precisa diagnosticar com mais tranquilidade e não apressadamente. Eu não falo contra o diagnóstico. O diagnóstico ele é necessário, ele é um processo, ele é necessário ao trabalho do psiquiatra e também é necessário ao trabalho do psicanalista. Eu falo de psiquiatria e psicanálise porque são 2 áreas minhas diretas de formação e atuação. Então, o diagnóstico,
O psicanalista ele trabalha com hipóteses diagnósticas todo o tempo. Ele parte de hipóteses diagnósticas que vão ser confirmadas ou infirmadas no trabalho pelo analisante, pelos efeitos sobre o analisante, das intervenções que ele faz, baseado nas hipóteses que ele coloca. Então, não há nada contra o diagnóstico, mas sim contra o diagnóstico feito de modo apressado, o fechamento diagnóstico em criança, eu já disse por quê, né, pelos efeitos de profecia autorrealizável que engendra, assim como não há nada contra a medicação, o uso de medicamento. Mas o uso de medicamento, que não vem ao caso agora aqui, mas só aproveitando para falar, né, então vamos aprender a medicar direito e fazer isso de maneira correta e oportuna, e vamos usar as palavras, né, com o nome que elas têm. Né? Os remédios todos, os psicofármacos todos, eles não tratam no sentido de cura, de extirpar uma causa que não existe determinada ainda hoje em relação a nenhum, né, transtorno mental, como ele é chamado na psiquiatria a partir dos DSM-3 para cá. Então, não existe organicidade comprovada de nenhum transtorno mental. Não é desconhecimento de pesquisa das neurociências, nem pesquisas genéticas. É claro que o meu conhecimento dessas pesquisas ele é limitado, porque a gente não pode, né, se formar nem se informar sobre tudo. Ninguém sabe tudo. Né? A gente deve desconfiar de quem, né, fala que sabe tudo, né, de quem dá garantia sobre tudo, de quem fala de coisas que não conhece. Né, de quem fala da psicanálise sem conhecer, por exemplo, a gente deve desconfiar. De quem diz que a psicanálise é pseudociência, sem ter lido nada de psicanálise, a gente deve desconfiar. De quem equivale psicanálise à homeopatia ou acupuntura, com todo respeito pela acupuntura e pela homeopatia, que inclusive integram a medicina hoje, essa pessoa, a gente deve desconfiar do que ela diz, porque está saindo da própria área de conhecimento para levianamente fazer declarações sobre outras áreas que desconhece. A lógica da psicanálise é uma lógica própria, dentro de um corpo teórico próprio, que deve ser estudado, e que é estudado há mais de 100 anos. O diagnóstico na psicanálise é muito diferente do diagnóstico na psiquiatria. Maioritariamente, quando a gente fala de diagnóstico, as escolas estão falando, induzindo as famílias a pensar em diagnóstico, não é função da escola. Quando um psicólogo fala em diagnóstico, quando na saúde um nutricionista, todo mundo numa equipe multidisciplinar fala em diagnóstico, está falando do diagnóstico psiquiátrico, não está falando do psicanalítico. E esse diagnóstico psiquiátrico, hoje, quando uma pessoa faz uma afirmação, ela está usando o DSM-5. Ela tem que saber o contexto. Ela está falando de categoria criada em 2013, quer dizer, há 10 anos atrás. E as categorias nas classificações são móveis. E quando a gente afirma um diagnóstico na infância, a gente não pode ser leviano, porque a gente está comprometendo todo um caminho de uma criança. É preocupante a situação que a gente atravessa. A gente precisa do diagnóstico dentro de um contexto de tratamento, para que a gente saiba por onde vai. Porque não dá no mesmo tratar uma criança autista, uma criança que é psicótica, uma criança que é neurótica. O tratamento, a direção de tratamento para um psicanalista, ela difere. E mesmo para um psiquiatra, difere também, em que pese a psicofarmacologia que a gente tem hoje, que bom que ela existe, desde os anos 50 do século passado, mas é uma psicofarmacologia que é toda sintomática. Ela não trata causa, ela trata sintoma, e que bom que ela existe. Mas a gente tem que dizer com os nomes certos as coisas. O que é pesquisa tem que ter nome de pesquisa. Não é? O que é remédio que trata sintoma tem que ter nome de remédio que trata sintoma. E não tem problema, porque na medicina a maior parte dos medicamentos tratam sintoma, e que bom que eles existem. A gente tem que usar os nomes corretos. E um psicanalista falar em termos psicanalíticos de tudo isso, não é porque ele está por fora das pesquisas. É porque a psicanálise é um corpo próprio de conhecimento. E o que é estranho é que você vá fazer a defesa da psicanálise utilizando um outro corpo de conhecimento que não é o da psicanálise. A psicanálise tem um modus próprio de pensar, de trabalhar uma ética própria. Eu, que sou psiquiatra de formação, que sou médica de formação, me formei, né,
em escola clássica, né, na Federal do Rio de Janeiro, e que gosto muito de ter como base da minha formação a formação médica. Eu sou psicanalista há muitos anos, e a psicanálise é o que pauta, né, o meu trabalho teórico e clínico já de muitos anos. Então, é a partir dela que eu falo, que eu pesquiso, né, e que eu penso todas essas categorias e me movo nessas discussões que eu quis abarcar um pouquinho, com certeza deixando coisas de fora, porque, como eu disse, ninguém diz tudo, não, as palavras não podem tudo, né? Nem que a gente fique um dia inteiro falando, a gente vai falar de tudo. É isso.